É tempo de amadurecermos, é tempo de conhecermos a vontade de Deus, compreendermos os processos de Deus, caminharmos no sentido de crescermos, de chegarmos à plena estatura de Cristo, para revelarmos plenamente em todas as nossas atitudes, em todas as nossas palavras, sendo preparados para cumprir a vontade de Deus, como Moisés foi, como os demais foram, para realizar o querer de Deus. Quando olhamos as pessoas na Bíblia, quando olhamos toda a trajetória de vida, nós começamos a compreender os processos de Deus. E analisamos as nossas vidas e vemos que Deus nos prepara para tudo que Ele irá nos usar. Que a gente possa entender isso e nos submeter. Lá em Atos, quando Estevão estava diante do Sinédrio testemunhando, ele diz assim, Atos 7, do 20 ao 22. Neste tempo nasceu Moisés, que era uma linda criança, e durante 3 meses os seus pais cuidaram dele em casa. Mas quando tiveram de abandoná-lo, a filha do rei adotou e criou como seu próprio filho. E assim ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios e se tornou um homem que falava e agia com autoridade. Ou seja, Deus o preparou para a jornada, para o papel, para a responsabilidade que teria. Nós também somos preparados para isso. Se ele não tivesse passado por aquela jornada, ele não teria condições, o talento necessário para realizar aquilo que Deus o havia chamado e que o estava preparando para fazer, tirar o povo do Egito, como um guerreiro, como uma pessoa instruída e como uma pessoa que tinha autoridade quando falava. Nós somos preparados para aquilo que Deus nos chama. Ele nos envolve nas coisas, nos coloca em um processo aonde nós aprendemos, desenvolvemos os talentos necessários para cumprir a vontade de Deus. Nós precisamos aprender a olhar isso. Depois ele derrama de forma abundante o seu Espírito, nos capacitando e nos dando os dons que precisamos para desempenharmos nossa função no corpo, de maneira que Deus seja glorificado por meio de nossas vidas, conduzindo, ensinando, aprendendo, de maneira que amadureçamos e revelemos Cristo em nossas atitudes. Mas precisamos entender isso para que a gente faça essa jornada nos colocando à disposição, nos colocando, submetendo à vontade de Deus, para que essa vontade se cumpra em nós e através de nós. A gente precisa crescer, precisamos amadurecer e precisamos entender a vontade de Deus. Nós somos formados para realizarmos e Deus nos capacita para exercermos a nossa função no corpo com muita sabedoria, com graça diante dos homens. Assim como Estevão, assim como outros foram preparados. Homens incapazes, como nós, e muitas vezes sem formação, como nós muitas vezes somos. Precisamos entender isso. Precisamos buscar esse entendimento e crescermos, rejeitando toda uma forma de pensar natural e pensarmos como Cristo, pois recebemos a mente de Cristo para vivermos neste mundo como filhos de Deus. Pois fomos feitos filhos, Ele nos capacitou, nos deu do seu Espírito, derramou abundantemente da sua vida, da sua graça, do seu amor em nós, para que nós vivamos como Cristo, fazendo de nossas vidas oferta em favor das pessoas, para que elas possam crescer, amadurecer e compreender a vontade de Deus. Que a gente entenda, compreenda e que a gente possa se submeter, vivendo a vontade plena de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.